Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa A Mensagem por Elas. Eu sou Betina Pinto e é uma alegria estar com você nesse dia, nos próximos momentos, para que possamos então juntos receber a mensagem do céu para mim e para você. Os planos de Deus revelados pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Mas antes da gente começar propriamente dito com a mensagem, eu tenho um presente para você que nos acompanha. É um guia de estudos, A Cura do Pecado, que nada mais é do que um estudo bíblico completo para que você possa compreender a palavra de Deus, para que você possa entender a origem do mal, do pecado e como você pode fazer para se libertar de tudo isso. E é um presente para você da TV Novo Tempo. Então é totalmente de graça e você vai receber na sua casa. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e você vai receber esse presente na sua casa. E vai sim compreender os planos de Deus para a sua vida. A Mensagem por Elas vai então para o intervalo rapidinho e já está de volta. O programa Mensagem por Elas está de volta e é uma grande alegria entrar na sua casa e passar esses momentos contigo, refletindo sobre a palavra de Deus. E sabe, eu quero contar para você uma história que me impactou de uma maneira muito especial e eu tenho certeza que vai te impactar também. E essa história, ela vai trazer para a gente 3 lições poderosas, 3 ensinamentos, 3 aprendizados que a gente pode tirar para os nossos dias e para o que a gente está vivendo hoje, nesse contexto de mundo, na sua história, os momentos que você tem vivido e tem buscado aí respostas, tem se questionado. Eu tenho certeza que a Bíblia vai te responder, vai te trazer conforto e orientação a partir dessa história que eu quero compartilhar com você. Mas antes, eu quero dizer que essa história, ela pode mudar o seu contexto de vida. Ela pode mudar o rumo da sua vida, se assim você o permitir, porque você sabe, né? Deus pode agir na nossa vida se nós assim o permitirmos, mas nós também podemos fazer transformações orientados pela palavra, se a gente assim o quiser. Porque a Bíblia, se ela não transformar a nossa vida a partir da nossa decisão de compreender e mudar, nada acontece. Mas eu tenho certeza que hoje você está aqui na TV Novo Tempo acompanhando esse programa muito especial por um motivo único. Que bom que você está aqui. E eu quero te convidar já para ir à sua Bíblia para juntos podermos então entender qual é essa mensagem. Vamos abrir a Bíblia? Vamos comigo então no livro de Lucas. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 24. A gente vai conhecer a história de 2 homens que refletem muito do que a gente tem vivido nos dias de hoje. Eu sempre gosto de orar depois que eu abro a Bíblia, para que o Espírito Santo possa me ajudar a compreender o que o Senhor quer que a gente compreenda. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de ter a sua palavra nas nossas mãos, para que possamos aprender, compreender os seus planos e colocá-los em prática na nossa vida. Que o teu Santo Espírito nos guie, em nome de Jesus. Amém. Vamos comigo então no livro de Lucas, capítulo 24, versos 15 a 17. Dizem assim, ó: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos parar a leitura por aqui e vem aqui comigo. Vamos analisar o que está acontecendo. Eu sempre gosto,
quando eu vou estudar a Bíblia, de fazer uma pausa e tentar compreender o contexto, porque o contexto nos fala muito, nos diz muito a respeito da mensagem que a Bíblia quer nos trazer. E o contexto dessa história é extremamente interessante. Esses dois homens eram dois discípulos e eles estavam caminhando, saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. Sabe, a palavra Emaús vem do hebraico e significa águas quentes, fonte de águas quentes. E fica mais ou menos a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, onde eles deveriam estar. E esses homens tinham acabado de presenciar todo o sofrimento, todos os acontecimentos que envolveram a vida de Jesus. Desde os milagres, o relacionamento com as pessoas, as curas, até a crucificação, a morte e a ressurreição. E é nesse contexto que nós estamos agora, quando eles passaram por tudo isso. Eles haviam convivido com outros discípulos, com outras pessoas, haviam presenciado os milagres, haviam visto Jesus ser crucificado e ouviram falar que ele havia ressuscitado. E aí, nesse contexto, eles saem de Jerusalém e vão em direção, então, à cidade ou à aldeia, o lugarejo de Emaús. E aí a gente percebe que no meio do caminho, Jesus encontra com eles. E eles não reconhecem Jesus. Tamanha tristeza, tamanha frustração, tamanha angústia que devia estar o coração daqueles homens, eles não reconhecem Jesus ali com eles. E nós temos, ou podemos extrair dessa história, 3 poderosas lições. E eu queria convidar você para ir comigo para a primeira poderosa lição que essa história do livro de Lucas nos traz. Sabe, essa história ela é contada não só no livro de Lucas, ela é contada em 2 dos 4 evangelhos. Ela é contada em Lucas, que dá todos esses detalhes aqui, e você pode depois com calma, com a sua Bíblia aí nas mãos, dar uma lida, nos outros versículos, no contexto em que se apresenta aqui e compreender um pouco mais do relato que Lucas traz para a gente. Mas além de Lucas, o evangelho de Marcos também traz 2 versículos dedicados a essa história. De maneira bem objetiva, você vai encontrar no capítulo 16, os versículos 12 e 13 do livro de Marcos, trazendo para a gente um pouquinho, então, dessa história que Lucas abre para a gente em detalhes. E eu amo os detalhes dessas histórias. Eu amo os detalhes de todas as histórias. Porque é a partir dos detalhes que nós passamos a compreender o contexto e a tirar poderosas lições para a nossa vida. E é isso que a Bíblia é, um livro, um guia que nos orienta, a palavra de Deus viva, sempre atualizada. O mais bacana é que em cada momento que nós lemos a palavra de Deus, ela se atualiza para a gente. Eu tenho certeza que se você já leu essa história, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, num outro contexto, num outro momento, você deve ter extraído outros ensinamentos. Mas hoje, no contexto em que você está vivendo e que nós estamos analisando, você vai extrair ensinamentos que vão lhe ajudar a seguir em frente, a se aproximar um pouco mais de Jesus, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E a sua vida, eu tenho certeza, vai mudar. Vamos então? Primeira lição importante. Eles estavam no caminho errado. Como assim estavam no caminho errado? Se você for um pouco mais para frente, no versículo 49 do capítulo 24 ainda de Lucas, você vai perceber que Jesus deu para eles uma orientação muito clara, para eles continuarem em Jerusalém e só saírem de Jerusalém quando eles fossem orientados a sair de lá. E sabe, Jerusalém significa algo muito diferente do que o significado de Emaús. Significa lugar de paz. Enquanto Emaús é lugar de águas quentes, fonte de águas quentes, Jerusalém é lugar de paz. E aí Jesus pedindo para eles permanecerem em Jerusalém até quando fossem orientados a sair de lá. E esses 2 discípulos, a gente percebe, eles não seguem a orientação que eles receberam. Eles simplesmente saem, entristecidos, chateados, frustrados e saem. Você conheceu ou conhece alguém assim?
que recebe uma orientação clara e simplesmente faz algo diferente daquilo que foi orientado? Você conhece alguém assim, que recebe uma ordem, um ensinamento, passa por uma experiência e faz algo diferente e quer ter os melhores resultados? Você conhece alguém assim? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 2 netinhas lindas, que são a alegria lá de casa. A Maitê, de 4 anos e meio, quase 5, e a Nicole, de 1 ano e meio. Sabe, quando a gente dá uma orientação, né? Quando a gente dá um comando para a criança, a Nicole, que é a menorzinha, que é a pequenininha, quando a gente fala, ela segue, ela faz aquilo que a gente fala, a mais novinha. A mais velha, a Maitê, que está com quase 5 anos, quando a gente dá a mesma orientação que deu para a Nicole, ela já não segue de imediato. Ela para, ela pensa, ela avalia, de repente, a experiência toda de vida que ela tem, né, os 5 aninhos, e ela faz algo diferente. E, de repente, quer o mesmo resultado que a irmã menor teve. Sabe, às vezes, a nossa vasta experiência nos impede de prestar atenção nas simples orientações que o Senhor nos dá, por meio da sua palavra. Às vezes, nós acreditamos que sabemos um pouco mais, que temos outras experiências que vão nos dar mais confiança para fazer diferente. E aí, sabe o que acontece? Nós não seguimos a orientação de Deus e queremos os resultados que Deus diz que nós vamos alcançar, se seguirmos a orientação dele. E sabe, foi isso que aconteceu com aqueles discípulos no caminho para Emaús. Eles não seguiram a orientação de Deus, eles não ficaram em Jerusalém e eles acabaram se encontrando com Jesus num contexto que eles não imaginavam e eles não reconheceram que era o Mestre. E aí vem alguns questionamentos interessantes para a gente. Alguns questionamentos que podem nos ajudar a refletir um pouco mais sobre a forma como nós estamos vivendo, né? Nós estamos falando que Jesus é a fonte viva a jorrar na nossa vida. A Bíblia fala isso pra gente. E aí nós temos Emaús como sendo fonte de águas quentes. E a gente começa a pensar, qual é a fonte que está nos alimentando? Onde você tem buscado fortalecer a sua fé? Com quais fontes? Com a fonte da água da vida, com a fonte que jorra e a gente nunca mais vai ter sede? Ou você tem buscado orientações, ensinamentos numa fonte diferente, numa fonte de águas quentes, que te afasta da palavra, que te afasta dos ensinamentos? Sabe, a gente percebe que esses 2 discípulos, no caminho para Emaús, estavam fazendo algo diferente do que Jesus orientou e estavam entristecidos, chateados. E aí a gente vai para a segunda lição poderosa que esse texto nos traz hoje. Eles, de fato, não conheciam a Jesus. Vou falar de novo para você entender. Eles, de fato, não conheciam a Jesus. Mas aí você pode se perguntar, mas como assim? Eles eram discípulos de Jesus. Eles acompanharam os acontecimentos da vida de Jesus, presenciaram milagres, viram tudo o que aconteceu, ouviram falar na ressurreição, ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado. Como assim eles não conheciam Jesus de fato? E aqui eu quero fazer um parêntese e perguntar para você. E para mim também cabe essa pergunta. Será que a gente conhece Jesus de verdade? Será que a gente tem um relacionamento verdadeiro, íntimo, poderoso com Jesus, ao ponto de dizer, eu conheço o Mestre? Ou eu estou com o grupo, eu estou com a turma, eu frequento a igreja, eu vou nos grupos, eu me envolvo em atividades, mas eu não dedico tempo para estar com Jesus. Eu não o conheço profundamente. Esses discípulos no caminho para Emaús, a gente percebe que eles não conheciam Jesus. Porque Jesus se aproximou deles. E você viu comigo aqui nos versos 15, 16 e 17. E Jesus pergunta o que aconteceu com eles, porque eles estão tristes. E nem assim eles reconheceram a voz do Mestre. Será que Jesus já não está ao seu lado, te perguntando,
te questionando sobre o caminho que você está seguindo, sobre a forma como você está se sentindo, e nem assim você tem reconhecido Jesus? Sabe, às vezes, Jesus usa amigos para nos trazer orientações da palavra. Às vezes, Jesus nos traz situações para nos fazer pensar, parar e pensar nele, o que ele faria, o que ele disse na palavra, para nos ajudar, para nos orientar. E aí nós vamos para a terceira e última lição que essa história nos traz hoje. E a terceira e última lição dessa história nos fala que esses discípulos estavam muito distraídos com as próprias dores. Eu quero convidar você para ler de novo comigo o verso 16 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Diz assim, ó: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí, se a gente vai para os originais, a gente vai entendendo que quando a Bíblia fala que os olhos deles estavam impedidos, é como se realmente tivesse um véu, uma venda, cegando eles de perceberem o que estava acontecendo. Talvez a frustração que eles sentiram ao perceber que Jesus morreu, enquanto eles esperavam que Jesus fizesse muito mais. Talvez a dor que eles sentiram, ao perceber que Jesus não estava mais com eles. Eles estavam tão envolvidos na própria dor, nos próprios sentimentos, que eles não conseguiram perceber que Jesus se aproximava e caminhava com eles. Será que às vezes a gente não fica muito envolvidas com as nossas dores, com os nossos próprios sentimentos, ou com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias certezas? Será que às vezes as nossas certezas ou os nossos sentimentos não estão nos impedindo de entender a palavra? Não estão nos impedindo de perceber Jesus caminhando com a gente? Será que às vezes nós não estamos muito distraídos ou distraídas com tantas coisas e acabamos não percebendo que o Mestre se aproxima? E acabamos não percebendo que Jesus caminha ao nosso lado para nos ajudar a aliviar as nossas dores, a trazer luz se de repente nos encontramos na escuridão, na tristeza, na dificuldade? Sabe, aqueles dois homens caminharam um longo trecho na companhia de Jesus e não puderam perceber que era o Mestre que estava com eles. Tão distraídos estavam com a dor que sentiam, com a frustração da morte de Cristo e com tudo que veio a partir disso. As emoções deles, a bagagem de conhecimento que eles tinham, o que eles acabaram sentindo, impediu eles de perceberem que Jesus estava ao lado, que Jesus havia se aproximado e caminhava com eles. Sabe, e a Bíblia nos traz hoje essas 3 poderosas lições para que a gente possa parar um pouquinho e refletir. Refletir sobre como nós estamos levando a nossa vida. Os discípulos estavam no caminho errado. Eles não estavam indo aonde Jesus mandou. Eles não estavam onde Cristo disse para eles estarem. Às vezes a gente dedica tanto tempo, tanta energia, investe tanto, às vezes recursos próprios, tempo, num relacionamento, num trabalho, numa situação que a gente acredita que é adequada, mas a gente não para, porque a gente tem tanta certeza, a gente não para ouvir os ensinamentos de Jesus. A gente não para analisar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus de fato me orientou a fazer, que a palavra me diz que deve ser feito? Sabe, às vezes a gente está tão envolvidos com aquilo que nós sentimos e pensamos, com as nossas crenças, com os nossos hábitos, que a gente não dá abertura para que a palavra nos mostre que estamos no caminho errado. Às vezes muito distante daquele ideal que nós imaginávamos. Às vezes muito distantes daquilo que Jesus havia sonhado. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje.
a Bíblia tem uma ótima notícia. Não há distância que nos separe do amor de Jesus. Não há tristeza, não há conhecimento, não há crença, não há hábito que nos separe do amor de Jesus. Se a gente permitir, se a gente quiser que Ele entre na nossa casa e faça morada, que Ele caminhe com a gente, que Ele nos conduza, que Ele ajuste a nossa rota, o rumo, o nosso caminho, para que possamos então ser aliviados das nossas dores, das nossas frustrações e possamos encontrar conforto, segurança e a certeza, não só de que estamos no caminho certo, mas a certeza de que caminhamos com Jesus, de que o conhecemos de verdade e de que abrimos espaço para que Ele faça morada na nossa vida, para que Ele nos conduza e nos dirija pelo caminho certo. Sabe, às vezes, muitas vezes, e principalmente no contexto que nós vivemos, nós acabamos sobrecarregados pelas decisões que tomamos, pelos rumos que seguimos. Eu não sei qual a situação sua, na sua casa, com a sua família, qual o contexto que você está vivendo, se você está hoje tão cansado, tão frustrado, tão chateado como estavam os homens no caminho de Emaús. Eu não sei qual o fardo que o seu coração tem carregado, mas eu sei que Jesus se aproxima de você. Eu já ouvi uma frase muitas vezes, eu gosto de repetir: eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. E eu creio que isso é uma realidade na sua vida, porque foi uma realidade e continua sendo uma realidade na minha vida. E foi uma realidade na vida desses discípulos que estavam perdidos, distantes, chateados, entristecidos, sobrecarregados com as próprias emoções. Se você está assim, calma, calma. Deus tem alívio para o fardo que você carrega. Deus quer ajustar a sua rota. Deus quer estar próximo de você e caminhar com você. Ele sabe, como Ele caminhou por aqui, como Ele empoeirou os pés na nossa terra, como Ele viveu e sofreu quantas coisas aqui, Ele sabe o que você está passando. E além de saber do que você está passando, Ele sabe exatamente do que você precisa. Eu gosto de falar que Deus tem tudo o que a gente precisa. Nem sempre tudo o que a gente quer, mas sempre tudo o que a gente precisa. Então anota aí. Deus tem o que você precisa. E Ele quer te proporcionar, Ele quer trazer para você aquilo que você precisa agora, neste momento. Mas sabe, para conseguir levar até você aquilo que você precisa permitir. Você precisa dar a autorização. Você precisa deixar de se distrair com tantas coisas que acontecem, com tantas situações que podem te levar a ocupar o seu dia e você não ter tempo para ouvir a palavra, para ouvir as orientações que a palavra tem. E hoje, Jesus quer dizer para você: estou aqui e tenho o melhor para você. Basta que você permita que a minha palavra seja uma realidade na sua vida. Basta que você permita que eu ocupe, que eu entre na sua casa, que eu ocupe um lugar no seu lar, que eu tenha um lugar na sua agenda. Basta que você destine um tempo para Jesus. Já pensou? A semana foi atribulada, os dias não passaram, os dias voaram, Se você parar para pensar agora, como foram os seus últimos dias? Foram corridos, não foram? Cansativos. E você tem vivido um dia atrás do outro da mesma forma. Mas hoje, Jesus quer te chamar para viver diferente.
para permitir que ele faça parte do seu viver, que ele caminhe com você. Existe uma outra história na Bíblia, aliás, tem várias histórias na Bíblia, nas quais Jesus nos fala sobre como é preocupante quando nós nos distraímos, quando nós permitimos nos distrair, com coisas que acabam ocupando o lugar de Deus, com coisas que nós vamos dando prioridade e o essencial vai ficando de lado. Tem a história de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria, eu sei que você já conhece. E Jesus fala para uma delas, também está no livro de Lucas. Ele fala assim, ó, Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas, no entanto, uma só coisa é importante. Será que se Jesus falasse para você hoje, ele diria o seu nome? Repetiria o seu nome como repetiu o de Marta e diria que você anda preocupado ou preocupada com tantas coisas, mas, no entanto, uma só coisa é importante. Que você precisa identificar, encontrar, reconhecer a essência, o que de fato é importante e destinar tempo, destinar espaço para isso que é importante, para a palavra, para a presença de Jesus na sua vida. E todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que a palavra fala, que se você destinar tempo para estar com Jesus, para reconhecê-lo na sua vida, para reconhecê-lo no seu caminho, para permitir que ele faça parte, todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, é uma alegria poder estar aqui com você e poder falar sobre como a mensagem traz ensinamentos poderosos quando nós destinamos tempo para ler com atenção, para orientar, para entender o contexto e para refletir sobre como esses ensinamentos podem impactar a nossa vida. Dessa forma, a palavra de Deus se torna viva na minha e na sua vida. E é isso que a palavra se propõe. E é isso que esse programa se propõe. Que a mensagem seja viva, seja atual, impacte e transforme a tua vida. Esse programa foi feito com muito carinho e vai ficando por aqui para que na próxima semana você possa ter novos encontros com a palavra, novos encontros com a mensagem e ela possa transformar o seu viver. Neste momento, eu quero te convidar para fazer uma oração, mas antes, eu quero agradecer a sua companhia e quero pedir que você pare um pouquinho e reflita sobre como anda a sua agenda. Você tem destinado tempo para Jesus na correria do seu dia? Priorize o que de fato é importante. Priorize a maneira como Deus pode tratar você, pode proporcionar tudo aquilo que você precisa. Vamos orar juntos e conversar com esse Deus que nos conhece profundamente e sabe e providencia exatamente o que a gente precisa. Senhor Deus Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor ainda nos dá oportunidade, liberdade para abrir a Tua palavra e estudar os Teus ensinamentos. De uma forma muito especial, eu te peço que acolha, Senhor, as angústias de quem nos acompanha hoje, que abrace com todo amor e todo carinho. Em Teu santo nome. Amém.